o Wi-Fi, por favor. Olá, começando agora os aquecimentos, tudo bom? Eli, Léo, Viviane, entrando agora para a 10ª live, o Diálogos Entre Nós, aumentando um pouco o volume aqui. Tudo bom, Jair, Mari, pessoal entrando, Célia. A gente já começa agora pontualmente. Vinícius, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindes. Tudo bom, Fer? Esperando o professor César pedir a conexão de vídeo, entrar na nossa sala e tal. E aí a gente já começa pontualmente aqui às 7h30, 7h31. Valeu, Fer, Vini, todo mundo entrando, Daniel. Começar aqui o computador. Carol, seja bem-vinda. Só esperando o professor César. Vocês me veem, me ouvem bem? Alguém pode dar um ok? Tudo bom, Silvio? Me ouvem, me veem bem aqui? Só esperando. Joyce, tudo bom? Ok, Vini, valeu. Esperando só o professor César entrar. Cássio, Juliana, sejam bem-vindos, bem-vindes. Tânia, César acabou de entrar. César acabou de pedir a conexão de vídeo. Aqui. Só aguardar nossas conexões compartilhadas e a gente já começa então. César? Oi, Tudo bom? tudo. Eu não estou te vendo. Você está me vendo? Eu tô te vendo aqui, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Não, sem problema. Se você está me vendo, mas eu não sei se o pessoal também te vê. Não, acho que não. Tô tentando virar minha câmera aqui. Ok, é que tá uma tela preta configurando ainda aqui. Hoje eu tive muitos problemas no Wi-Fi. Pessoal da sala, vocês veem o César também na parte de Vou baixo? sair e entro de novo. Perfeito. Eu vou fechar aqui o centro. Só um instante, pessoal, que o ok não via. Perfeito. O professor César vai entrar novamente para a gente começar, então, na nossa live aqui. Perfeito, Léo. Valeu. Logo a gente já... O César já está conectado, voltou a pedir a conexão aqui. Vamos lá. Nossa, eu estava vendo agora, acho que tem mais de 20 lives, pelo menos na minha rede de contato ao mesmo tempo. César, agora eu te vejo. Muito bem. Tudo bom? Tudo. Maravilha, então, maravilha. Deu certo. Deu certo. Seja muito bem-vindo, César. Valeu. Obrigado. Gratidão pela parceria. Pessoal, então vamos começar agora, 7h32, do dia 3 de junho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos à 10ª edição live de Diálogos Entre Nós. Eu sou o Guilherme Gobato, consultor em Diversidade e Inclusão pela plataforma de curadoria de conteúdos Diálogos Entre Nós. E nós aqui, professor César, vocês e eu, formamos um conjunto repleto e diverso de nós. Sempre lembrando o nós na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito, em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, como plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que podemos desatar juntos, rumo a mais diversidade e inclusão. Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória presencial de encontros no segundo semestre do ano passado, em parceria entre o Poder da Colaboração e o Google for Startups. Desenvolvi temas específicos e transversais, interseccionais de diversidade e inclusão, começando com étnico-racial em setembro, LGBT, em outubro, novembro, pessoas com deficiência, em dezembro, igualdade de gênero. Retomando, então, uma série lives desde o começo de abril, sendo hoje a 10ª edição, recebendo o advogado, mestre em Direito pela PUC São Paulo e sócio da Aversa Araújo Advogados, César Lavoura Romão. Obrigado novamente pela parceria, César. Eu que agradeço. Maravilha. Muito bom estar aqui. Que bom. O tema de hoje é Inclusion Compliance e a importância estratégica na gestão da diversidade.
César, eu vou rapidamente me autodescrever e aí eu passo a palavra para que você complemente a sua apresentação e também se autodescreva na eventualidade de termos alguém com alguma deficiência visual ou mesmo cego nos assistindo. Eu sou homem, me autodeclaro branco, cisgênero gay, uso cabelo e barba pretos curtos, óculos de grau, uma camisa azul. E atrás de mim, um escritório ambientado aqui em casa com alguns quadros e livros expostos em prateleiras. Por gentileza, César. Sou um homem branco, jovem, 38 anos, cabelo curto, uso óculos, estou aqui também no meu escritório de casa, tenho alguns livros e alguns dos meus trabalhos, minha dissertação do mestrado, meu trabalho de pós-graduação e algumas placas também que recebi carinhosamente dos meus alunos aí durante esse período. Maravilha, César. E você também é professor de Direito, já há longa data, né? Sim, 13 anos. Comecei cedo. Tá certo. E que assim seja, trajetória longa. Conhecimento compartilhado é conhecimento exponenciado. Lembrando aqui a todos, tem uma caixinha de interrogação embaixo, onde eu peço que vocês encaminhem suas perguntas a qualquer momento e facilita com que eu não perca tais perguntas quando sobem os comentários. Então, por gentileza, se puderem mandar perguntas na caixinha indicada. César, eu trago uma rápida problematização sobre a questão do Inclusion Compliance, na verdade, resgatando a importância da promoção de diversidade e inclusão pelas empresas. Sabemos por diversas pesquisas, tanto de consultorias como McKinsey, Deloitte, PwC, quanto também institutos de pesquisa no Brasil, Instituto Etos, o próprio IBGE aponta, que ao final do dia, empresas que promovem de fato inclusão e diversidade tornam-se mais lucrativas, mais criativas, têm um ambiente mais propenso à inovação e, fundamentalmente, os funcionários elevam o seu senso de pertencimento, o seu engajamento, a sua produtividade quando se vê em ambientes acolhedores, diversos, respeitosos, dignos, que abrace todas as pluralidades e diversidades que compõem cada uma dessas equipes e nas empresas que realmente investem. E sabemos, inclusive, da importância e o atendimento a normas legais pelo compliance, como também a questão de valores ligados à cultura corporativa que promove essa diversidade e inclusão. Com esse pano de fundo, eu gostaria que você nos apresentasse o conceito de Inclusion Compliance e a importância estratégica deste conceito na gestão da diversidade nas empresas. Perfeito, essa pequena introdução você já trouxe todos os elementos para serem trabalhados. Mas vamos lá. O principal elemento são os indicadores. Nós percebemos que com esses indicadores que você comentou, as empresas passaram a investir mais em diversidade para obter os benefícios dessa inclusão. Só que isso precisa ser feito de uma maneira adequada, planejada, porque o choque de cultura, tendo em vista decisões de nossos antepassados que geraram segregação de diversas formas, em diversas espécies e momentos históricos, e isso se reflete no ambiente organizacional. Então, quando nós temos uma inclusão sem a devida preparação, sem a devida gestão de riscos, por isso que nós colocamos o compliance aí, sem um cuidado diante dessas diferenças culturais, que podemos ter problemas. Então, aquelas empresas que pensam em diversidade e inclusão como um movimento, já que está todo mundo fazendo, vamos fazer também, sem tomar os devidos cuidados, isso gera um risco muito grande para a companhia. Nós percebemos
essas situações quando vemos que, por vezes, as organizações adotam essa estratégia apenas como marketing, apenas da porta para fora e não da porta para dentro, não como cultura, como você bem colocou. Então, o porquê o compliance, né? Como é que nós vamos relacionar o compliance dentro desse ambiente de diversidade e inclusão? Compliance, eu vou trabalhar com a ideia de respeito. Respeito a normas, portanto, nós temos o direito antidiscriminatório, nós temos ações afirmativas que buscam promover a inclusão e equilibrar essa segregação. Nós temos, dentro do compliance também, dentro desse respeito, respeito às pessoas. Então, é importante que se olhe para as pessoas, e aqui pensando em todas as partes envolvidas, não só os colaboradores, mas nós estamos pensando nos clientes, nós estamos pensando nos fornecedores, nós estamos pensando nos investidores, enfim, chamados stakeholders, não é? Todos aqueles que são interessados no desenvolvimento da organização. E, por fim, uma terceira dimensão desse respeito, o respeito ao propósito da organização. Quais são os valores da organização? César, cortou um pouco o seu áudio, talvez? Então, quais são os valores da organização? Desculpa. Os valores, o propósito, na terceira dimensão, leis, pessoas, propósito, nós vamos encontrar elementos dentro dos valores da organização como sustentabilidade. Dentro de sustentabilidade nós temos o pilar social. Respeito a direitos humanos. Nós temos a não discriminação, diversidade, inclusão. Ora, se nós encontrarmos dentro dos valores da organização alguns desses elementos, o compliance servirá para que se respeite esse propósito, porque a alta gestão entendeu que esses valores que vão nortear as decisões da organização. E aí nós estamos falando de decisões éticas. E isso envolve todo um trabalho do compliance para juntar propósito, para juntar os indicadores, as estratégias de negócio, o respeito às pessoas, buscando o desenvolvimento sustentável da organização por meio de uma transformação ou de uma preparação de uma cultura diante desse choque, porque pode ser que novos colaboradores venham, não estejam preparados com essa cultura organizacional. Se o compliance, se não houver um treinamento, se não houver uma comunicação efetiva, se não houver uma preparação desse ambiente, não só pelo RH, mas articulado em toda a companhia, nós não conseguiremos cumprir esse propósito organizacional. Resumidamente, e para que a gente possa avançar, eu costumo dizer, e historicamente o compliance surge como um instrumento de preservação das organizações, pensando em corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes corporativas. Então, para evitar, minimizar, acabar com o jeitinho dentro das organizações. O Inclusion Compliance, ele vem como uma estratégia para acabar com o jeitão. E que jeitão é esse? É o jeitão machista, homofóbico, capacitista, preconceituoso que nós podemos ter dentro da organização. Para isso que serve o Inclusion Compliance. E acaba sendo, inclusive, até uma abordagem inovadora para gestores e líderes em diversidade e inclusão, que é muitas das vezes sair da esfera da alta liderança, da esfera do RH, que tradicionalmente promove as pautas de diversidade e inclusão, e contar com um centro de apoio, de valores, de integridade moral e ética nas empresas que
que são as áreas de compliance, correto, César? Sim, essa estratégia do Inclusion Compliance tem esse foco, por quê? Porque quando eu comecei a estudar diversidade no ambiente organizacional, comecei a perceber que isso ficava muito dentro da área de RH e para dar certo, para que nós tenhamos esse respeito em todas as suas dimensões, tem que ser em toda a companhia. Não basta ser uma cultura de RH, não basta ser mais uma... Tem uma paralisada no vídeo de César. Só um instantinho que a conexão vai ajudar. Lá no passado, de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, e agora, mais recente, diversidade, por vezes nas companhias tradicionais, são vistos como moda. E lá vem o pessoal da RH, mais uma moda. Ó, a hora que a gente tiver dinheiro, a hora que a gente tiver tempo, a hora que a gente quiser dar uma descontraída, a gente pensa nisso. Mas vamos pensar no negócio. Quando, na verdade, as estratégias e os indicadores revelam que quando há uma harmônica integração entre todas as áreas, nós conseguimos resultados muito maiores. Então, a estratégia é para fazer com que esta cultura ela permeie toda a organização. Só que, por vezes, vamos falar agora no foco de diversidade, ela é vista como mimimi, como vitimismo. Quem está numa posição privilegiada, e nós podemos falar isso, né, Guilherme, como homens brancos que tivemos acesso à educação, enfim, vários privilégios que nos deram espaços de fala, nós temos que pensar que, diante desses privilégios, nós temos que buscar respeitar aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades e criar esse equilíbrio. E que, por vezes, nem todos enxergam isso dessa forma, nem todos percebem, porque às vezes não é maldade, má intenção, mas é falta de percepção dos locais e de uma sensibilidade, de uma empatia para trazer essas questões para a pauta das organizações. E, como não há essa percepção, o compliance, que normalmente, tradicionalmente, ele serve, ele está lá para cuidar e servir, assistir, apoiar a alta liderança, ele tem esse papel de dar o suporte necessário para que a alta liderança tenha segurança, tranquilidade, de encaixar isso como uma estratégia de negócio e que dê a devida atenção e dê o respeito necessário a essas pautas. Perfeito, César. E você muito bem frisou no começo da sua primeira exposição de que respeito é base fundamental para que nós possamos valorizar e celebrar tantas narrativas de um tamanho super diverso que são as mais de 7 bilhões de diversidades, ainda mais numa semana de últimos 8 a 10 dias, com o triste fato daquele racismo exacerbado nos Estados Unidos, com a execução daquele jovem, o George Floyd, que também se traduz aqui no Brasil com a execução a cada 23 minutos de jovens negros, que não há balas perdidas, e sim balas encontradas em corpos negros, que se junta à não oportunização de pessoas com deficiência, que se junta a altas taxas de violência contra pessoas LGBTs, contra mulheres e por aí vai. Então é toda uma questão que transborda das instalações, da área de influência primária das empresas, porta para dentro, as quais então tem justamente que se aliar com compliance e com tantas outras
com todos os outros promotores de cultura inclusiva para, de fato, se posicionarem como antirracistas, antimachistas, anti-LGBT transfóbicas, anticapacitistas, anti qualquer preconceito. E aí, eu puxo, então, uma das suas atuações e também formações enquanto promotor de diversidade e inclusão, que é a pauta de pessoas com deficiência. E sabemos que aqui no Brasil ela dialoga diretamente com uma questão de compliance pelo marco legal da lei de cotas, que tem 28 anos, 29 anos de estrada e tal, cuja lei quase correu o risco de ser esvaziada ano passado com um projeto de lei, o 6159, que caso não tivesse sido uma mobilização tremenda, teríamos então perdido a razão de ser de um dos marcos legais que oportuniza a inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu lhe pergunto agora, César, dada essa questão da conformidade legal da inclusão de pessoas com deficiência, como é que você acha que, de fato, as empresas podem garantir uma inclusão real, prática e acolhedora de pessoas com deficiência, apesar de responder a um marco legal? Muito bem. Só voltando a esse ponto, porque assim, a lei de cotas ainda corre risco, ok? O projeto de lei está engavetado, mas a gente não sabe até quando. E essa não foi a primeira ofensiva, nós já tivemos outras e certamente teremos. Por quê? Porque a segregação estrutural que recai sobre a pessoa com deficiência, por ser um grupo que a sua inclusão é mais lenta, ainda é mais recente os movimentos e as percepções, o alcance dos espaços. Então, não quero aqui criar nenhuma concorrência. Eu acho que dentro de diversidade e inclusão nós não temos pessoas que sofrem mais ou que sofrem menos. Todos sofrem por uma cultura que criou barreiras, por decisões dos nossos antepassados, e aí nós não temos culpa por essas decisões que têm o reflexo presente, não temos culpa pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, não temos culpa pelas vidas negras que se perdem, não temos culpa, mas nós temos responsabilidade. Nós temos que olhar para o nosso espaço. E eu costumo dizer que corrupção e discriminação se combate no dia a dia, dentro de casa, nas pequenas ações. Não é olhando para o ambiente externo, para o Estado, para o que está acontecendo no mundo, indo para manifestações e postando na internet. Não, são nas nossas ações. Isso também é importante. Todo esse movimento ele é necessário para conscientizar, mas são nas pequenas ações que a discriminação e a corrupção devem ser combatidas. Bom, então é importante que a gente frise e mantenha o alerta sobre os ataques à lei de cota. Agora, é um instrumento necessário? Sim, é uma ação afirmativa necessária até que se corrija essa distorção histórica. Mas o importante é lembrar que a cota, ela é piso, ela não é teto, ela não pode servir como um indicador para que a empresa alcance aquele percentual e pronto, pare de promover a inclusão da pessoa com deficiência. Não é isso. Por quê? Porque quando é cultural, quando nós verificamos que se escolheu por projetos de longo prazo, por decisões de longo prazo, que haverá a cultura da inclusão, a promoção da inclusão, a diversidade como uma estratégia de negócio, a cota, ela é necessária, ela é
um elemento importante dentro do compliance, mas existem outras ferramentas. Nós vamos ter a necessária acessibilidade, então, nas suas diversas dimensões, e uma preocupação com o ambiente, com a barreira atitudinal. E a barreira atitudinal, que ela serve para todas as pessoas. É com conscientização, com informação, com empatia que nós combatemos essas barreiras. Então, é importante lembrar que o movimento de inclusão que vem de fora, por vezes, ele é pautado numa cultura diferente, tendo em vista que as pessoas com deficiência são ex-combatentes de guerra. Então, o respeito que a sociedade tem para com essas pessoas é maior, porque são heróis da nação. E aí não temos aquele coitadismo e os meios, os instrumentos necessários para o respeito àqueles heróis, respeito àqueles combatentes, promovendo a acessibilidade, serão colocados em prática. E quando isso vem para o Brasil, que não tem essa experiência e esse contexto de guerra, a cultura entra em choque. E aí nós precisamos criar uma resposta muito extensa. Sim, César. E você bem trouxe algo que nós compartilhamos e com base na dores, a dor do racismo, a dor do capacitismo, a dor de uma violência homotransfóbica. Na verdade, são dores e cada grupo minorizado que, ao se sentir vulnerabilizado, as dores têm que ser consideradas na sua individualidade e no coletivo que aquelas pessoas formam. Inclusive, aqui é uma pauta de todos para todos, respeito, dignidade, acolhimento, pertencimento. Porque eu não posso me sentir bem enquanto um homem branco cis gay, caso um homem negro cis e gay sofra violência pelo racismo e por aí vai, tá? Temos aqui na sala, César, é bem oportuno lembrar, referências nacionais de diversidade e inclusão, a Eliane Ranieri, que trilhou uma carreira muito exitosa na IBM, a professora Marta Gil, que brinda com tantas reflexões, maestra, há décadas atuando e defendendo e incluindo pessoas com deficiência. Então, assim, todas são muito importantes, são peças fundamentais nessa jornada de diversidade e inclusão. E aí, bom, tem sido uma aula, então é sempre bom essas conexões de conhecimentos compartilhados que geram conhecimento exponenciado. Eu gostaria então, César, que até aproveitando a nossa pegada corporativa também, que você desse algumas reflexões e dicas de como empresas podem então contar com áreas de compliance que estejam de acordo, que sejam promotores dessa cultura inclusiva que a gente tanto persegue e procura promover diariamente. Bom, o elemento essencial que eu vejo é a convivência. Diante dessa segregação histórica, a falta de convivência criou uma série de barreiras que precisam ser quebradas. Então, um trabalho de formiguinha, mas a convivência é essencial. E aí, essa convivência com os grupos de afinidade, que já são uma boa prática no ambiente organizacional, mas com a participação da alta liderança. Não podemos ter um grupo que seja só
para as pessoas, vamos falar aqui só para as pessoas com deficiência, que é o foco maior da minha atuação, em que só fiquem trazendo as questões entre eles e isso não chegue para os outros espaços da companhia, porque nós precisamos ter diversas áreas, não só o compliance, o jurídico, o RH, mas o pessoal da área de manutenção, do patrimônio, o pessoal da área de segurança, enfim, a área de produção, depende, claro, do tipo de segmento que a organização está colocada, mas nesses grupos de afinidade, importante a participação dos aliados, aliados da alta liderança. E, como por vezes, volto àquele ponto, as pessoas não têm a convivência e não ficam bem à vontade nessa situação, a participação do jurídico, do compliance, o compliance como mandatório dentro da organização, vai dizer, olha, tem que ter, por conta do respeito, tem que ter na pauta. E aí, a ideia, claro que isso depende muito, mas é que pelo menos a cada 2 meses, não digo em todas as reuniões do grupo de afinidade, se pudesse seria ótimo, porque o aprendizado ali é riquíssimo, mas que pudesse ser colocado nas reuniões periódicas e na pauta. A criação de indicadores e monitoramento desses indicadores, porque a gente percebe que, claro, temos companhias com diversos graus de maturidade, mas muitas delas param na informação, na conscientização. E para que esse propósito de diversidade e inclusão seja alcançado, nós precisamos ter ações efetivas, ações afirmativas, como uma colocação de metas, de indicadores, e as empresas que já têm uma cultura avançada em relação a isso, podem ou precisam colocar isso para a sua cadeia de fornecedores. Dentro do compliance é o que nós vamos chamar de due diligence inclusiva, verificar se todos os fornecedores eles estão cumprindo com as regras indicadas, não é, pela lei, primeiro, lei de cotas e normas de acessibilidade em todas as suas dimensões, ou se podem ter algumas ações específicas, por exemplo, processos seletivos específicos para as pessoas com deficiência. Guilherme, oi, você está aí? Estou te ouvindo perfeitamente, você me ouve? Tá bom, estou te ouvindo também. Então, perfeito, a imagem ótimo. está totalmente desconectada, mas se a voz permanece, vamos seguir. O importante vamos é em frente. Então, dentro dessa ideia de promoção, nós temos as ações afirmativas em que as grandes, que já têm a cultura, podem colocar em toda a sua cadeia e levar isso para todas as esferas da companhia, exigindo que os diretores, que os superintendentes, que a alta liderança tenha nas suas equipes pessoas dentro desse espectro de diversidade, que as equipes sejam efetivamente diversas. Então, o compliance pode ajudar, o jurídico pode ajudar, dando esses indicadores e toda a companhia vai trabalhando nisso, articulando a ação. A ideia não é tirar da área do RH, é pelo contrário, é dar um apoio ao RH que por vezes fica de braços atados nessas situações. Perfeito. César, você voltou a me ver? Estou te vendo. Perfeito. Eu dei uma invertida na câmera aqui. Se por um Deu acaso
Que bom que eu pensei nisso. Se por um acaso minha voz falhar, porque acho que realmente está uma conexão sobrecarregada hoje no bairro, você levanta a sua mão que eu consigo perceber então, tá? Ok, ok. César, nós temos acho que umas 3 perguntas aqui, estamos com um bom tempo de sobra. Eu vou me encaminhar mais uma pergunta, que aí, na verdade, Uhum. até é uma provocação pessoal, uma provocação sentimental, né? E a gente sabe que, apaixonados que somos por diversidade e inclusão, a gente coloca, de fato, muito coração nesta causa, porque realmente acreditamos no efeito potencializador de dignidade, acolhimento e produtividade. Rapidamente pesquisando e também tendo atuado como cliente das áreas de compliance, geralmente as palavras que vêm no primeiro momento da compreensão é legalidade, integridade, ética, moral, respeito, como você trouxe. E aí eu resgato 2 momentos do diálogos entre nós. Primeiramente, ano passado, na primeira edição, quando Sueli Carneiro, uma referência nacional do feminismo negro no Brasil, ela nos brindou com a seguinte colocação: é importante nós ganharmos espaço, ela estava discutindo a questão étnico-racial, é importante ganharmos espaço nas agendas, nos espaços de poder, mas é fundamental conquistarmos corações. E isso conversa diretamente com uma fala de 4 semanas atrás, aqui no Diálogos também, com o Theo Vanderloo, ex-presidente da Bayer Brasil, que diz que, ao promovermos diversidade e inclusão, devemos, de fato, sermos genuínos e sinceros. Isso posto, trazendo, então, para o aspecto um pouco mais emotivo da questão, eu gostaria que você, então, relacionasse a estratégia, a importância estratégica do compliance com um alinhamento pessoal de valores de quem promove diversidade e inclusão nas empresas. É essencial que haja esse alinhamento. Eu acompanhei a live do Theo, sensacional, e ele usou por algumas vezes a palavra, mas é óbvio, né? Essas obviedades que quem assume posições considerando esses privilégios que a gente tratou, porque nós alcançamos espaços por decisões de nossos antepassados que criaram estruturas que permitiram que esses espaços fossem alcançados, considerando nossas características, e outras pessoas não. Então, quando nós individualmente reconhecemos que existem esses privilégios, considerando uma estrutura histórica de construção social, nós temos o dever de promover a inclusão. E aí, vou falar um pouco, já que você pediu para entrar nesse lado dos valores pessoais, como é que eu cheguei aqui, né, a minha história, até chegar no Inclusion Compliance. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me encantei pelos direitos humanos. Eu já tinha uma caminhada de valorização da vida, minha família é cristã, então eu tive uma educação cristã que pauta-se pelo amor e o amor ao próximo. Quando eu entrei na faculdade de Direito, os direitos humanos me encantaram os olhos. Conheci o meu professor e grande incentivador, professor Ivan Araújo, professor de Direito Penal, então comecei a atuar dentro dos direitos humanos na esfera criminal, por conta da atuação do escritório em direito penal corporativo. Nós trabalhamos também dentro dessa estrutura de compliance, o criminal compliance, a prevenção de atos de corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes corporativas. Então, isso fazia parte, ou ainda faz parte da minha rotina dentro do direito penal econômico, dentro de uma estrutura tradicional do compliance. E aí, há 7 anos e alguns meses, nasceu a Maria Eduarda, minha filha, com síndrome de Down, que é uma missão
dada por Deus. Maria, ela tem encantado toda a família, tem uma força e traz muita força para a gente. E aí eu passei a direcionar, então, o olhar para a diversidade dentro dos direitos humanos, para a inclusão da pessoa com deficiência. E aí estudando tudo que pode se estudar, direito à saúde, educação, trabalho, eu comecei a ver que fazia muito sentido aquilo que eu usava como ferramenta de transformação cultural, como anticorrupção, poderia usar como ferramenta, como antidiscriminação para promover a inclusão. E foi aí no Inclusion Compliance que eu encontrei o meu propósito de vida, por isso que muita gente fala, nossa, você não cansa, você vai... Não, eu tiro forças e estou sempre engajado, entusiasmado, porque aí a gente descobre que eu preciso equilibrar essas forças não só por mim e não só pela Maria Eduarda, mas por todos aqueles que, diante dessa estrutura, dessa segregação estrutural que está posta, precisam romper barreiras. E quando a gente pensa em inclusão, nós temos que pensar em inclusão para todo mundo, não é? Que por vezes não é tão óbvio, não é? A gente olhar e falar, bom, mas por que eles não chegam? Por que eles não estão? Por que temos aí índices baixíssimos de contratação de pessoas com deficiência? Por que temos percentuais mínimos de mulheres em cargos de alta liderança, de negros, enfim. E assim a gente vai encontrando, opa, tem alguma coisa errada, precisamos trabalhar para corrigir. E o esforço pessoal, ele não é suficiente, porque eu não quero aqui desprezar todo o esforço pessoal que é feito. Muita gente se esforça. Quem está na alta liderança chegou lá, por vezes, por muito esforço, muita dedicação, mas existem barreiras que vão impedindo que outros também esforçados alcancem esses postos, esses locais. E é isso que a gente precisa observar. Então, o meu propósito se reuniu, se encaixou dentro da inclusão e hoje é o que eu quero, que a gente consiga chegar juntos, né? Podemos ir, mas vamos juntos, porque isso é mais sustentável, isso é mais ético, isso traz mais resultados de longo prazo. E quando a gente pensa numa organização, o que se quer é isso, né? Sustentabilidade. Exatamente. Isso é muito ao encontro do que eu também acredito, César. Juntos, eu não quero estar à frente, eu não quero estar atrás, eu quero estar juntos e vários blocos de diversidade juntos, porque o igual entre nós é sermos diferentes, homens, mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, orientações hétero e homem, por aí vai. Agora, a desigualdade que nos distancia são socialmente construídas, que tem como raiz o preconceito, a discriminação, que são viesadas pelo racismo, pelo machismo, pela LGBT transfobia, capacitismo. Então, assim, se o natural é sermos diferentes, porque socialmente temos que aceitar as desigualdades que são colocadas entre nós. Então, é fundamental um call for action, fundamental um chamado a todas, todos e todas, para que, de fato, nós sejamos agentes de mudanças que usemos, porventura, dos nossos privilégios sociais, dos nossos privilégios identitários de uma forma responsável. Não é culpabilizar, mas sim o que você faz daqui em diante. Se me permite uma observação, isso é uma reação instintiva, atávica, que é natural do ser humano, por questões
de segurança, de previsibilidade, de conforto, nós buscamos instintivamente estar com os nossos semelhantes, porque estar com o diferente torna as questões imprevisíveis, gera um desconforto e é natural, da mesma forma que é natural, é instintivo o egoísmo, só que com a educação, com a evolução da sociedade, nós vamos percebendo a importância de se combater o egoísmo aqui no compliance revelado na corrupção, porque a corrupção, olha o momento que nós estamos vivendo, o mundo abalado e a corrupção correndo solta com desvios de recursos públicos, contratos públicos fraudados nesse momento. Para quê? Para se manter um privilégio econômico, financeiro, um status e essa desigualdade. Por outro lado, então aí pensando na corrupção, por outro lado, essa desigualdade que cada vez mais está sendo colocada por conta da sociedade da informação que permite uma maior visibilidade, nós precisamos de instrumentos para combater isso, promover a inclusão, porque são reações instintivas, só que o desenvolvimento social, o desenvolvimento organizacional impõe que a gente tenha uma mudança de comportamento. E o papel das empresas, das organizações nesse ponto é fundamental, porque hoje existem fragilidades no sistema educacional que as organizações precisam atuar promovendo a sua cultura, os seus propósitos, a educação corporativa para alcançar os seus objetivos. Exatamente. Se tivéssemos nós, de uma geração de 30, 40 anos de idade, mais ou menos, e os acima de nós, tivéssemos tido uma educação inclusiva desde o começo da nossa alfabetização, a gente poderia ser muito mais orgânico e respeitoso em relação às diferenças identitárias, mas assim, mas isso não ocorreu de forma devida, pelo menos no Brasil, então cabe a nós, enquanto empresas, enquanto cidadãos, promovermos de fato mudanças, porque mudar dói, mas a gente realmente acredita que diversidade e inclusão é um dos caminhos possíveis para mais acolhimento e dignidade. Vou puxar um gancho aí, eu vou antes de você, diga. Não sei como é que está o tempo, vai me cortando. A gente tem uns 15 minutinhos, tá. E aí tem mais 3, 4 perguntas, mas vamos lá, por favor. Tá. Não, só vou, porque é um tema que eu trabalho bastante, que é a inclusão com Z, geração Z, porque a gente pega o conflito geracional e a evolução da educação inclusiva no Brasil. Então, por que nós percebemos que cada vez mais as pessoas com deficiência os jovens estão acessando postos de trabalho? Porque tiveram uma educação diferente. E por que a gente percebe que cada vez mais as pautas de diversidade vão evoluindo? Porque os jovens que conviveram com essa questão de diversidade trazem isso para a organização. Então eu uso isso numa das palestras que eu dou, inclusão com Z, geração Z, porque a gente pega aí da década de 90 para cá, esse fenômeno, e eu acredito que em 2030, alinhado com a agenda da ONU, das ODS, nós temos aí, não é coincidência não, é um propósito que é providência, mas essa geração Z 2030 eu acho que vai ser um ano emblemático, um ano que tudo indica que a gente vai conseguir virar algumas chaves e ampliar as nossas pautas. Não, perfeito. Assim, esperança de fato tem que ser a última, porque do contrário a gente desiste, e desistir não é opção.
César, a gente tem uns 11, 12 minutinhos antes que o Instagram nos derrube. Eu já peguei aqui as 3 primeiras perguntas. Tem mais 2 perguntas na caixinha, que se nós não encaminharmos, eu peço então que as pessoas me mandem em inbox, que aí eu redireciono. A primeira pergunta é como o compliance deve lidar, por exemplo, com uma denúncia de racismo, né? Então, talvez supondo que tenham canais de conduta formalmente instruídos, mas vamos centrar no compliance. É uma pergunta do perfil Hall K. Muito boa pergunta, porque um dos pilares do compliance é o canal de denúncia. E esse canal de denúncia ele precisa estar preparado para avaliar, para perceber as nuances da diversidade, porque quem lê a denúncia, quem vai promover esse tratamento e dar esse direcionamento, se não tiver com essa capacitação, com esse olhar afinado, pode-se ter uma reiteração de condutas e aí gerando um assédio moral, uma indenização, uma sanção que abala a companhia. A ideia do canal de denúncias é prevenir, não é conhecer para remediar e prevenir novas condutas. Então, é fundamental que as companhias estejam atentas a essas denúncias que chegam e que deem o tratamento correto, porque por vezes pode ser entendido como uma piadinha, pode ser entendido como um vitimismo e não se dar a atenção necessária. E nós temos visto aí a atuação do Ministério Público do Trabalho, que quando faz as suas investigações percebe que a somatória dessas agressões, não é, microagressões na perspectiva de um contexto maior, mas quem sofre não podemos chamar de uma microagressão, só que quando nós pensamos em discriminação e quando nós pensamos no canal de denúncia, a orientação que precisa ser dada é de que dificilmente nós vamos ver, acontece, mas é difícil dentro da organização, um ato de discriminação do jeito que a gente imagina, alguém diretamente, a discriminação direta, verbal, ou com a agressão, ou com o impedimento direto. Não, a coisa é muito mais sutil, ela é indireta, e isso precisa ser tratado com a devida atenção pelo canal de denúncias. Muito boa pergunta, é importante que o compliance esteja atento a essas questões. Perfeito, porque na verdade é um esforço de todos em prol de uma cultura inclusiva e não pode unicamente ficar centrado numa área de diversidade, não pode unicamente ficar centrado, nem centrado, mas apenas apoiado pela área de compliance, pela autogestão, porque na eventualidade de uma fraqueza, de uma fragmentação dessas esferas de poder, toda a pauta de direitos, toda a pauta de acolhimento vai por água abaixo. Então é importante que esteja alinhado com a cultura e que cada área puxe para si mesma as responsabilidades. Nós temos mais ou menos uns 8 minutinhos. Eu posso encaminhar as 2 perguntas e aí já peço as suas considerações finais. E até deixando um convite ao próprio César e a todos aqui que nos assistem. Sexta-feira, uma live extra com Luísa Camargos, uma doce jovem profissional com síndrome de Down, direto de BH, a primeira bacharel em Relações Públicas com síndrome de Down no Brasil, trazendo a sua narrativa em primeira pessoa do sucesso hoje às origens. Vamos lá, então. César, tem uma pergunta da Cris. Como compliance atua quando há uma resistência dos grupos ou pares frente a uma cultura inclusiva? Então, grupos ou pares do compliance quando se colocam como oponentes de uma cultura inclusiva? Essa é a primeira pergunta. E aí outra pergunta do Cássio, sendo um tema, às vezes, conduzido pela RH, diversidade e inclusão, não caberia ao compliance apenas agir no monitoramento e conformidade desta integridade em termos de cultura inclusiva? Por gentileza, então. Nós temos coisa de uns 7 minutos, mais ou menos. Tá bom.
Resistências, elas existirão, e o papel aí é manter a cultura, se este é o valor da companhia, se isso é o que a companhia entende como estratégia de negócio. O papel do compliance é usar de todas as ferramentas para que isso seja garantido. Então, em último caso, se houver essa resistência, há necessidade de uma apuração interna e recomendação de sanções, inclusive com o desligamento, porque existem pessoas que não mudam suas posturas, e aí entra em choque a postura pessoal, a cultura pessoal com a cultura organizacional. Respeita-se, mas não é ali o ambiente para aquela pessoa. Então, isso precisa ser bem trabalhado. O papel do compliance como mandatório, ele pode ajudar o RH a desenvolver as suas ações. Então, existe sim muita resistência para a inclusão da pessoa com deficiência. Vou sempre pensando nesse recorte, porque o que a gente vê é que muitas áreas não querem os colaboradores. Olha, eu tenho tantas metas, a minha equipe já está fechada, não cabe, não consigo colocar mais alguém, e por vezes o RH vai absorvendo essas pessoas. Então a gente vê muita diversidade na equipe de RH, mas não nas outras áreas da companhia. E se o propósito da companhia é ter a diversidade, a convivência entre os diferentes, isso tem que permear toda a companhia, e o compliance pode ajudar, pode dar com a sua força o apoio necessário. Então, sim, a gestão do processo de diversidade e inclusão é do RH. Não podemos, e repito isso, comentei em outro momento, nós não estamos querendo tirar isso da área, mas nós queremos dar um apoio para a área, considerando a força que a estrutura tem. E dou um exemplo muito pontual que a gente vê, por vezes as iniciativas de RH para fazer censo, para colher as informações dos seus colaboradores, passa desapercebido. O colaborador vê o e-mail e aí tem tantas coisas para fazer, fala, bom, esse e-mail do RH não vou conseguir atender, deixa para lá. Mas quando vem da caixa do compliance, lê o e-mail, responde o formulário que tiver, vai fazer os cursos, os treinamentos. Então a ideia é que um possa apoiar o outro. Se é propósito da organização, a estratégia do recursos humanos, que é o líder dessa área, pode ser apoiada. Num exemplo pontual, né, como esse na questão dos censos e dos e-mails, porque isso está dentro do propósito. E o compliance, ele tem o papel de atuar antidiscriminação. É o jurídico, é o compliance que tem que fazer esse trabalho de antidiscriminação, promovendo a inclusão em parceria. A questão aqui que eu acho que fecha, que todos querem, que todos almejam, é a transformação de cultura e lideranças inclusivas. Ora, se nós estamos falando de lideranças inclusivas, todos devem atuar para isso. Não é uma ou outra área. E como o compliance ele tem esse trânsito com a alta liderança, ele deve trazer essas pautas. Perfeito, César. Nós temos coisa de 2 minutinhos, antes que o Instagram me paute, que são 2 minutos e 30, as suas considerações finais, e aí a gente vai realmente para o abraço, porque tem sido uma aula. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, só tenho a agradecer a todos que participaram, fico aqui realmente
lisonjeado com a qualificada audiência. Eu vi aqui vários amigos, conhecidos, lideranças da área, não é? Lideranças históricas que estão nos acompanhando. Então, são minhas referências. E trazendo à tona aquilo que nós colocamos no começo, o momento que nós vivemos com as agressões ocorridas, especialmente diante desse fato dos Estados Unidos que gerou uma grande movimentação, mas nós temos violência contra os negros no Brasil diuturnamente e precisamos caminhar, precisamos pautar, precisamos olhar no nosso dia a dia onde estão os atos de discriminação. Não quero em nenhum momento criticar quem usa das redes sociais, mas a discriminação ela precisa ser combatida internamente, individualmente, nas pequenas ações. E para concluir, eu queria deixar uma poesia, a canção de Milton Nascimento e Fernando Bran, que é uma música que me toca muito, que é Maria, Maria, né? Sim. Maria, Maria, mistura de dor e alegria. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, uma mulher que merece viver e amar como qualquer outra do planeta. Que nos amemos, que as Marias, que todos